Atenção, região norte. 38ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 12 a 15 de setembro de 2024, no Centro de Convenções de Araguaína. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Paulo Martins Neto, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes. Além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Araguaína-TO. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 38ª Conferência de Escola Dominical, 12 a 15 de setembro de 2024, no Centro de Convenções de Araguaína. Uma realização CGADB e CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Revelações sobre o tempo do fim. Olá, a paz do Senhor, prezado professor, prezada professora da Escola Bíblica Dominical. É muito bom ter você conosco aqui, nos acompanhando nessas lições bíblicas da CPAD, lição de jovens. Estamos estudando nesse trimestre o tema Na Cova dos Leões, o estudo propriamente do livro do profeta Daniel. Chegamos agora à lição número 11 do trimestre com o tema Revelações sobre o tempo do fim. Vamos ao texto principal, que diz assim: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Daniel, capítulo 8, verso 15. O resumo dessa lição é: o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Texto de introdução diz assim: Nesta lição, estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Esta visão, narrada por Daniel, descreve um conflito entre um carneiro e um bode, numa alusão aos impérios Medo-Persa e Grego. Ao mesmo tempo, a passagem descreve uma revelação sobre Antíoco Epifânio e a sua representação do Anticristo nos tempos do fim. Assim como Daniel pôde confiar na visão que recebeu e na promessa de que Deus controla o curso da história, nós também podemos encontrar conforto e direção em nossa fé, lembrando que, independentemente das tensões geopolíticas, Deus continua a ser o soberano que governa sobre as nações. Então,
Nessa lição nós estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel, que nos apresenta mais uma visão que o profeta teve. Nesse caso, de um carneiro e de um bode, que tem uma simbologia muito própria para a nossa escatologia. Novamente, nós ressaltamos a necessidade de sempre ter uma interpretação cuidadosa, bem abalizada, a partir da nossa teologia pentecostal e também da nossa declaração de fé, sempre com muita consistência para levarmos aos nossos alunos um entendimento adequado à luz da nossa teologia. Muito bem, nós temos nessa lição 3 pontos. O primeiro, a visão de um carneiro e um bode. Segundo ponto, o bode e o pequeno chifre. E o terceiro ponto, o tempo do fim. Vejamos então o primeiro ponto, a visão de um carneiro e um bode. Primeiro, destacar aqui que a visão do capítulo 8, que nós estudamos agora, ocorre no 3º ano do reinado de Belsazar, por volta ali de 550, 549 a.C. Foi mais uma revelação de Deus para Daniel. Observe que na descrição, Daniel se vê na cidadela de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia. Isso é interessante, portanto, nós temos aqui uma visão espiritual que Deus concede a Daniel e que ele se percebe, portanto, ali na cidadela de Suzã. Cidadela era um local que servia como uma fortaleza, como uma residência em alguns momentos para os reis, principalmente para os reis persas. Aqui é necessário que você atente para o fato de que grande parte dessa visão que Daniel vai descrever, ela é explicada pelo anjo Gabriel, a quem Deus enviou com o propósito de dar a interpretação, o sentido a Daniel. Veja que o carneiro, que é o primeiro animal que é apresentado nessa visão, ele simboliza aqui o Império Medo-Persa. E vale destacar que aqui nós temos uma interpretação no próprio texto. Você vai perceber que lá no capítulo 8 e no versículo 20, nós temos uma descrição clara, quando diz-nos assim: aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Em segundo lugar, nós temos o quê? Em segundo lugar, nós temos o bode, que será explicado, referindo-se, portanto, ao Império Macedônico, ou também chamado de Império Grego. O fato é que, nesse caso do carneiro, o primeiro animal, os 2 chifres compridos do animal, que é descrito na visão, sendo um maior que o outro, representam o quê? Representam a história desses 2 impérios que se uniram. Por isso que nós chamamos de Império Medo-Persa. Nós tínhamos os medos e tínhamos também os persas. E há, portanto, a junção desses 2 reinos formando o Império Medo-Persa, que é também chamado de Império Aquemênida. O grande responsável por isso foi Ciro o Grande. Este foi o líder persa responsável por essa unificação e posteriormente pela tomada da Babilônia. Trata-se do mesmo Ciro mencionado pelo profeta Isaías, lá em Isaías 44, verso 28 e Isaías 45, verso 1. Você vai perceber que em alguma ocasião da Bíblia, Ciro é chamado por Deus de meu servo. Não no sentido de que fosse um homem que fosse piedoso, devoto a Deus. Não é esse sentido. Servo é que Deus o usou para cumprir o seu propósito nessa terra. Sobretudo ali para assumir o comando do império, naquela ocasião,
dando então aplicação às próprias profecias que nesse caso nós encontramos em Daniel. Quem foi Ciro? É importante nós termos aqui algumas informações sobre este rei. Ciro foi um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares, o que o tornou um líder poderoso. Filho do rei persa Cambises, Ciro conseguiu conquistar os territórios da Mesopotâmia, de toda a Ásia Menor, a atual Turquia, e de territórios a leste da Pérsia, parte ocidental da Índia. Veja como é interessante nós levarmos aqui em consideração que esta visão Daniel teve ainda na época do Império Babilônico, ou seja, ainda Daniel estava servindo sob outro rei. E nesse caso, ele tem aqui essa revelação da parte de Deus que aquele reino seria sucedido agora por um outro rei, que nesse caso será Ciro. O segundo ponto fala sobre o bode e o seu pequeno chifre. Nós temos então aqui a descrição da parte de Daniel, no capítulo 8, de que esse bode ele surge. E eu chamo aqui a sua atenção para a passagem. Vamos lá, a partir do versículo 3 do capítulo 8, que diz assim: E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, que é o primeiro animal que nós já descrevemos, o qual tinha duas pontas, e as suas duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último, representando de um lado o reino Medo e o outro lado o reino da Pérsia. Verso 4: Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhuns animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Isso demonstra, portanto, a autoridade bélica, a violência do império que foi liderado ali por Ciro. Verso 5: E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força do carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Então nós temos, na visão de Daniel, este bode que surge, que tem um chifre na sua testa e que agora destrói, derrota o carneiro. Muito bem. Na história, este bode ele é identificado como Alexandre o Grande. Ele que foi o rei da Macedônia entre 356 a 323 a.C. Teve um curto período de existência. E mais uma vez, vale lembrar que o próprio ser angelical mostra a interpretação, a identificação desse bode como sendo o Império Grego. Quem foi Alexandre? Alexandre foi um líder militar e um grande conquistador, um dos grandes conquistadores que esse mundo já teve, segundo os estudiosos da história. Ele foi educado pelo filósofo Aristóteles, que acabou inclusive difundindo a cultura grega por meio de uma política chamada helenização. Interessante perceber que, além, portanto, de ser um grande líder militar, este personagem, Alexandre o Grande, ele também tinha conhecimento na filosofia, já que fora instruído por nada menos que Aristóteles, o grande filósofo grego. Observe,
O fato do animal surgir sem tocar no chão, como consta no versículo 5, mostra o quê? Mostra, segundo os nossos teólogos, a velocidade, a agilidade nas suas conquistas e na expansão do Império Grego. Veja que na história, em 12 anos de reinado, Alexandre tinha um vasto império que se estendia da Grécia até a Índia. Veja como esse indicativo aqui mostra peremptoriamente o cumprimento da palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção para um fato que, naquele contexto, a Grécia era uma região inexpressiva. Falar, portanto, que poderia advir dos gregos um imperador, um reino que haveria de subjugar naquele contexto, seja o Império Babilônico e também posteriormente o Império Medo-Persa, é algo que era inconcebível. Somente por meio da revelação de Deus poderíamos chegar a esta conclusão. Na visão, o chifre é quebrado, levantando-se 4 chifres no seu lugar. Os 4 chifres que surgem referem-se à divisão do reino depois da sua morte. Interessante perceber isso. Então, inicialmente, o bode tem um chifre, posteriormente surgem 4. Quais são eles? O que eles identificam? Os nossos teólogos interpretam no sentido de que esses chifres são 4 reis que vão surgir depois da morte de Alexandre o Grande. Quem são eles? São os seus generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Há uma unanimidade em relação a esse entendimento. Inclusive, nós vamos estudar com mais detalhes na nossa próxima lição outros aspectos acerca do Império Grego. Mas aqui nós temos esse indicativo muito importante. Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade, sem deixar sucessor familiar. E olha, e aqui nós temos nesse ponto mais um cumprimento profético. Isso porque a Bíblia vai dizer que este rei não teria posteridade. Como interessante aqui percebermos a perfeição, o detalhe da palavra do Senhor. E isso está em Daniel, capítulo 11 e versículo 8. Aqui tem um detalhe significativo de um pequeno chifre que ganha proeminência dentre esses 4 chifres desse bode. É importante chamar a sua atenção para isso. Veja, enquanto Daniel observava, viu surgir de um dos 4 chifres um pequeno chifre que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu. Versículo 10, profanando o santuário. E eu quero aqui destacar esse ponto. Observe que nessa passagem nós temos uma visão que ela terá um cumprimento ali imediato, ou pelo menos em algumas décadas posteriormente, por meio de um homem chamado Antíoco Epifânio, como nós vamos perceber. Só que além disso, essa passagem também vai aludir novamente a uma simbologia do anticristo para os tempos do fim. Então é importante nós termos isso daqui como premissa nesse estudo. Você vai perceber, e nós tivemos oportunidade de aprender na lição anterior, que o anticristo ele foi simbolizado pelo chifre que cresceu ali daquele grande animal que é o 4º império, é a primeira simbologia do anticristo no livro de Daniel. E aqui nós temos a segunda representação, a segunda simbologia do anticristo. Mas primeiramente vamos ficar com essa aplicação histórica. Historicamente, esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, que viveu entre 215 e 162 a.C., pertencente à dinastia Seleucida, ou seja, ele descendia de uma
dessas famílias que assumiram, portanto, parte do Império Grego logo após a morte de Alexandre o Grande. Embora não fosse herdeiro direto do trono, Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco IV, Filopáter, em meio a intrigas e disputas. Então nós já temos aqui alguns deslindes históricos não somente após a morte de Alexandre o Grande, mas também depois dos seus sucessores. Até chegar o momento, então, que Antíoco IV assume ali o comando, o reinado. E nós vamos perceber que trata-se de um homem sanguinário, um homem violento e que vai empreender, em um determinado contexto histórico, uma grande perseguição ao povo de Deus. Que povo de Deus? Aos judeus. Ao assumir o trono sírio, ele mudou o título para Antíoco Epifânio, isto é, Deus manifestado. Olha aqui a simbologia que nós temos. Antíoco Epifânio significa Deus manifestado. Nós temos aqui, então, um homem perverso que quer dar ares ou uma representação de uma divindade. Reinando de 175 até 164 a.C. Dotado de um temperamento cruel e sanguinário, esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando o seu extermínio. Ele não aceitava as práticas dos judeus. Ele queria impor, sobretudo, a cultura grega, as práticas gregas, em relação ao povo de Deus, aos israelitas. Inclusive, a história vai dizer que em uma de suas campanhas militares, ele invadiu Jerusalém e profanou o templo, conforme a visão de Daniel, os versos 10 e 11. E, posteriormente, ele proibiu as práticas religiosas judaicas. Isso, ao longo da história, nós não vamos aprofundar aqui nessa lição, isso, ao longo da história do povo hebreu, vai dar lugar àquilo que é chamado de Revolta dos Macabeus. É importante você fazer uma pesquisa sobre esse tema, no sentido de que isso permeia, portanto, a história desse homem chamado Antíoco Epifânio, que empreendeu essa perseguição aos israelitas. E essa revolta foi liderada por um homem chamado Judas Macabeu. E com isso nós chegamos agora ao terceiro ponto da nossa lição, o tempo do fim. Como destaquei, Antíoco Epifânio, ele representa ali naquele momento, não somente um perseguidor do povo de Deus, como vai acontecer na história dos hebreus, mas ele também lança luzes sobre aquilo que vai acontecer no tempo do fim. É por isso que os nossos principais teólogos apresentam Antíoco Epifânio como um protótipo do anticristo. Em razão de suas características e descrições bíblicas, Antíoco é tido por muitos intérpretes das escrituras como um tipo de anticristo, um líder no fim dos tempos que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes. Nós chegamos a esta reflexão a partir dos versos 23 e 24. Conforme o ensino do pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial da visão. Já o anticristo, o seu cumprimento cabal. Suas características são as de um ditador mundial. Ele será o último grande governo mundial da história, identificado em Apocalipse como a besta que surge do mar. Nós já tivemos oportunidade de estudar sobre as características do anticristo e novamente aqui nós estamos ressaltando as características do anticristo. Isso porque ele é representado em duas oportunidades, como nós já falamos na lição anterior e agora nessa lição no capítulo 8º. O fato é que Antíoco, ele representa o anticristo e o seu governo.
Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Como nós podemos ver isso lá em Apocalipse 17 e o versículo 13. Segundo o John Lennox, os horrores que Antíoco praticou lançam sombras no futuro, quando surgirá outro líder como ele. Pois bem, ao final, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão. Estava além da sua compreensão. Veja que interessante. Então, Daniel tem esta visão deste carneiro e desse bode. Ele tem um entendimento ali sobre o que vai acontecer com a interpretação que lhe é dada pelo ser angelical. E a Bíblia diz que aquilo o afeta, obviamente, diante daquele contexto, porque, de fato, eram informações que até então ele não tinha. Veja que ali ele dá a entender, obviamente, que ele não tinha todas as respostas e todas as explicações diante daquele contexto. Aqui mostra a humildade de Daniel. Daniel, um homem que teve uma visão profunda da parte do Senhor, ele está mostrando também humildade. E é a mesma coisa que nós devemos ter ao estudar a escatologia. Procedermos e andarmos com cuidado, sempre com humildade, mantendo os nossos pés firmes na nossa boa teologia e também na nossa interpretação baseada na nossa declaração de fé. E isso nos leva, então, a aplicar todos esses ensinamentos para os dias que nós estamos vivendo. E com isso, nós vamos chegando ao final de mais uma lição bíblica, muito rica, muito profunda. É claro que aqui, nessas nossas aulas, nós não iremos aprofundar em cada detalhe, em razão do espaço, em razão do tempo, mas deixo a recomendação para que você procure aprofundar o estudo desse tema a partir dos nossos principais autores. Lembro, sobretudo, que no livro de apoio do trimestre você encontrará informações adicionais para que você tenha uma aula mais profunda, mais rica, subsidiando assim os seus alunos para compreenderem melhor este tema. Vamos chegando ao final dessa lição, pedindo a Deus as ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre o teu ministério e sobre a vida dos teus alunos. Até o nosso próximo encontro.